Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sétimo ano, mais uma aula. Nós estamos aqui. Dessa vez de uma forma diferente, eu estou gravando esse vídeo para ajudar vocês a compreender esse conteúdo. Lembrando que logo após você assistir este vídeo, vai ter uma atividade, tá certo? Mais uma vez, 5 questões valendo lá 2 pontinhos. Então é extremamente importante você assistir o vídeo até o final, tá certo? Para que depois você consiga responder a atividade. Qualquer dúvida, estarei disponível das 8 até as 5 horas da tarde, hoje e amanhã, tá certo? A partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta, eu trabalho em outra escola, então se vocês colocarem mensagem para mim, eu não vou poder responder. Então vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos fazer aqui uma espécie de revisão do que nós vemos o que nós temos estudado até aqui, tá certo? E depois nós vamos fazer esse exercíciozinho para ver se vocês estão afinados. Então vamos lá. Explorando a ideia de número positivo e número negativo. Nós vimos lá na nossa primeira aula que uma das coisas que nós vimos números positivos e negativos é aqui na questão da temperatura, tá certo? A unidade de medida que nós utilizamos relacionada à temperatura aqui no Brasil é o graus Celsius, que é representado por esse C com essa bolinha aqui em cima, tá certo? Que significa graus Celsius. As medidas de temperatura maiores do que 0 graus Celsius são as medidas acima de zero. Dizemos que elas têm valor positivo. Então, aqui está 3 graus Celsius, 25 graus Celsius, 36 graus Celsius. São todos números positivos porque são acima de zero. Ok? As medidas de temperaturas menores do que 0 graus Celsius são medidas abaixo de zero. Então, dizemos que elas têm valor negativo. E está aqui o exemplo. Menos 4 graus Celsius, menos 9, menos 25, etc. Então, o que quer dizer isso? Temperaturas abaixo de zero são todas negativas, né? E, portanto, estão abaixo de 0 grau. Tá certo? Isso aqui é apenas uma revisão do que a gente tem estudado. Aqui tem um termômetro e aqui está marcando uma temperatura, tá certo? Através desses tracinhos aqui. Fuso horário é mais uma questão lá voltada para a geografia. Nós não vamos nos atentar muito a isso aqui, tá certo? Então vamos aqui dando sequência. Conjunto dos números inteiros. Você já conhece do sexto ano o conjunto dos números naturais. A gente viu, pessoal, em aulas anteriores, que eu explicava que número natural são todos aqueles números que servem para contar. Se eu quero contar, registrar uma quantidade, logo eu vou utilizar os números naturais. Eles só são números positivos, ele tem um primeiro número natural, que é o zero, mas ele não tem um último número natural, tá certo? Por quê? Porque os números naturais, eles são infinitos, né? A gente viu que quando tiver reticência na matemática, significa dizer que isso não tem fim, tá certo? E lembrar que os números naturais são representados pela letra maiúscula N, né? Se botar minúscula fica errado. Então, outra coisa bastante importante é que quando nós estivermos falando de números naturais, números positivos, eles podem ou não vir acompanhado da cruzinha, tá? Então, aqui não tem cruzinha, mas é positivo. E aqui ó, tem a cruzinha e é positivo. Então, tanto faz você escrever assim ou assim. Lembrando que o número só é considerado negativo se ele vier com o sinalzinho de menos do lado, tá bom? Observe agora o conjunto dos números inteiros negativos. Olha só, está aqui os negativos. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1. Perceba que aqui, para a sua esquerda, tem reticência, o que significa dizer que os números inteiros também são infinitos, tá? E eles, logo, não têm fim, tá bom? Reunindo o conjunto dos naturais, que é n, com os números inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado assim. Aqui no centro está a origem, que é o marco zero, à direita do zero os positivos e à esquerda do zero estão aqui os números negativos. Perceba que
ele tanto é infinito aqui positivamente, como ele é infinito aqui negativamente, tá bom? Apresentação dos números inteiros em uma reta numérica. A gente viu que a reta numérica é algo bastante importante, e como a gente pode perceber, está aqui, ó, no centro, nós temos aqui a origem, um marco onde tudo começa. Como eu já tinha falado aqui, ó, à direita do zero, os positivos, à esquerda do zero, os negativos. A reta numérica ela é bastante útil quando a gente quer encontrar, identificar, perceber, facilitar a visão de números, vamos dizer assim, sucessores e antecessores. Ou quando nós estamos atrás em busca de um módulo de um número inteiro, tá bom? Nós temos aqui a representação dos números inteiros em uma reta, como a gente já viu. Algumas letras para representar aqui alguns números específicos, né? Isso aqui é importante em algumas questões que a gente pode estar colocando em atividades posteriormente. O W aqui está representando o 7, o mais 7, 7 positivo. E nós devemos entender o seguinte, que nem sempre o W vai representar o 7. O W poderia estar aqui também, o 9. Esse aqui é aleatório. O P nem sempre vai ser menos 4. Aqui está dizendo que nesse caso P vale menos 4. Tá certo? O ponto X está no sentido positivo a 3 unidades da origem. Corresponde ao número positivo 3 ou mais 3. Aqui é apenas alguns detalhes, como eu já tinha acabado de explicar, tá certo? Módulo ou valor absoluto do número inteiro. É aquela questão que nós tínhamos discutido na aula, que é relacionado à distância, tá certo? De um determinado número até o zero. E eu falava para vocês, na última aula, que quando nós estamos falando de distância, o resultado sempre será o quê? Positivo, porque não existe distância negativa. Eu não posso dizer, olha, daqui para a carteira, daqui para a mesa, dá menos 4 metros. Né? Não existe isso. Eu posso dizer, daqui para a mesa dá 4 metros. Tá bom? Então, quando eu estou estudando um módulo de um número inteiro, eu estou querendo saber a distância daquele número na reta numérica até o zero. Então, por exemplo, módulo de menos 3. Eu quero saber qual é a distância do menos 3 até o zero. E para isso eu vou apenas fazer isso aqui, ó. Uma distância, 2, 3. Ou seja, o módulo de menos 3 é 3. E quando eu quero calcular o módulo de 3, você vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. Então, o módulo de 3 também é 3. Logo que a gente percebe, consegue concluir disso tudo, é que módulo de um número negativo ou de um número positivo, o resultado sempre será esse próprio número positivo. Tá certo? Então, módulo de menos 10 é 10. E o módulo de 10 também é 10. O resultado sempre fica positivo. Tá certo? Olha aí o que nós estamos fazendo agora. Compreendeu? Então, tanto o módulo de menos 2 como o módulo de 2 é 2. Tá certo? Vamos aqui dar... Sim, interessante. Módulo eu posso perguntar lá na atividade de duas maneiras diferentes. Eu posso perguntar escrito com a palavra módulo ou eu posso utilizar essa barrinha, tá certo? Essa barrinha, a gente lê ela módulo. Então eu posso colocar lá na atividade assim, qual o módulo de menos 2? Né? E aí você vai dizer que é 2, está aqui, igual a 2. Mas eu posso colocar apenas essas barrinhas, né, com o número dentro e perguntar qual é o resultado. E você vai ter que entender que eu estou perguntando qual é o módulo, ou qual é a distância desse número até o zero. Beleza? Então, módulo de menos 3 é 3, módulo de mais 9 é 9, o módulo de 0 é 0, o módulo de menos 20 é 20. Tá? Números opostos ou simétricos, nós estamos partindo aqui já para o finalzinho da nossa aula de hoje, a nossa revisão. Vocês devem lembrar que a gente viu também essa questão de oposto e simétrico, que a gente viu que se tratava da mesma coisa, né? Tanto módulo como simétrico é a mesma coisa, tem o mesmo significado, tá certo?
E o que são isso? Oposto ou simétrico é esse mesmo número com sinal diferente, galerinha. Então, por exemplo, quando eu pergunto qual é o módulo de menos 1, é 1. Ou, perdão, o oposto ou simétrico, desculpa. Então, quando eu estou falando de oposto ou de simétrico, eu estou falando da mesma coisa e eu posso simplesmente entender o seguinte. Quando eu estou falando de oposto, eu estou perguntando qual é esse número ao contrário, o inverso dele, tá certo? O simétrico dele, tá bom? Então, quando eu perguntar aqui, por exemplo, olha só, quem é o oposto ou simétrico de menos 2? É 2, tá bom? É o mesmo número com sinal diferente. Quem é o oposto ou simétrico de menos 3? É 3, tá? Vamos lá, mais uma vez, ó. Quem é o oposto de mais 4? É menos 4. Então, o oposto é esse mesmo número com sinal diferente, tá bom? E hoje nós vamos ver aqui também, hoje não, na próxima aula, tá certo? Tá ficando aqui já um pouquinho tarde, nosso vídeo já está com 11 minutos, pouco mais de 11 minutos, mas na próxima aula nós vamos ver esse ponto aqui, ó, comparação de números inteiros, tá certo? Como comparar, como identificar um número se ele é maior ou menor do que outro, será o assunto da próxima aula. Então, pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos estar colocando a atividade lá, tá certo? E vai valer novamente 10 pontinhos, entendeu? Então, quero que vocês vejam esse vídeo, respondam a atividade e qualquer dúvida eu estarei à disposição, como eu já falei, das 8 até às 5 horas da tarde, hoje e amanhã. Lembrando, quarta, quinta e sexta, eu trabalho aqui na outra escola, então não poderei atender a vocês, tá bom? Forte abraço e até quarta-feira com a nossa aula de religião.